Esperei o mês inteiro para chegar o dia dessa balada. E bem no final de semana eu tive que ir para casa da minha madrinha. Como eu ia, eu não sei, porque eu tava sem celular, não tinha como eu me comunicar com ninguém para poder ir me buscar. Então eu acabei pegando dinheiro emprestado com a minha tia só para poder ir para a festa. Na hora de voltar eu falei para ela que me virava, porque eu sempre me virei. Então ela acabou que me deu o dinheiro, eu peguei um mototáxi e fui. Essa festa era uma chácara muito grande, de só automotivo que eu costumava ir. E eu fui direto no lugar onde a gente sempre ficava. E lá estavam as minhas amigas. Eu fui, encontrei com elas, a gente curtiu, a gente dançou. Eu nunca fui de beber nesse tipo de balada, porque elas sempre bebiam demais e eu sempre era aquela que tinha que cuidar. Até que foi chegando no final da festa, eu subi para poder ir no banheiro. E a chácara, por ser muito grande, o banheiro era bem distante. Eu fui, e quando eu voltei, eu não encontrei com nenhuma delas. E falei, ué, cadê as meninas? E fiquei louca procurando elas. Eu falei, vou pra porta, porque se elas estiverem indo embora ou indo embora, pelo menos eu encontro elas lá. Eu corri pra porta, eu sem telefone e sem dinheiro. Falei, putz, o que eu vou fazer? Porque eu não fui com elas e nem avisei que eu voltaria com elas. Então elas não estavam esperando que eu iria embora com elas. Meu erro foi não ter avisado. E eu tô lá na porta e foi saindo o carro, e nada delas. Eu lembro que chegou um rapaz em mim e falou pra mim, olha, eu tô vendo que você tá aqui já tem bastante tempo, você tá sozinha. Se você quiser, a gente vai pra casa do Gordo, que por incrível que pareça, a gente sempre saía dessa festa pra casa do Gordo. E se você quiser, eu te dou uma carona. Eu falei, ah, não, muito obrigada, eu tô esperando as minhas amigas saírem e tal, eu vou com elas. Ele, ah, tudo bem, então. Mas ele ficou lá conversando com os amigos dele e eu fiquei esperando essas meninas saírem. E nada delas saírem. O que eu ia fazer? Os meus pais nunca tinham me levado em buscar de uma festa e eu não tinha telefone de amigo nenhum de cor. E eu nem telefone não tinha, né? Como que eu ia fazer? Então eu acabei topando ir na casa do Gordo com ele. Falei, não, tudo bem, a gente pode ir e tal. E numa boa, entrei no carro, a gente foi, a casa do Gordo eram 3 quarteirões abaixo da chácara. E a minha esperança é encontrar elas lá. E quando eu cheguei na casa do Gordo, por incrível que pareça, nenhuma tava lá. Pô, a gente andava em grupo, aquele tanto de menina, nenhuma tava lá. Eu fiquei pasma, falei, caramba, as meninas foram embora pra casa mesmo. Cara, eu fiquei meio que perdida. E ele falou pra mim, olha, se você quiser, eu posso te levar embora pra casa. Eu sou carioca e tal, você apresentou pra mim. Eu falei, tudo bem. E eu acabei ficando lá na casa do Gordo, esperando, e nada, nenhuma chegou. Foi dando de madrugada e foi chegando e foi passando tempo e nada. Até que ele falou, eu estou indo embora, você vai querer ir comigo? Eu falei, olha, tudo bem então. E eu com medo, não conhecia ele, falei, tudo bem, eu vou com ele. E eu lembro que eu tava no banco de passageiro, ele tava no banco de motorista e atrás tinha um amigo dele. E eu lembro que a gente foi andando, a minha casa da minha madrinha era pra cá e o lado que ele tava indo era pra cá. E ele foi andando e ele tava andando muito devagar. E aquilo foi um pouco me assustando. Eu lembro que eu tava de shortinho e de blusa de frio e com uma bolsinha. E eu lembro que ele tava muito devagar e eu perguntei pra ele, por que você tá devagar desse jeito? Ele olhou pra mim e falou, você tá com pressa? Aí eu, não tô com pressa não. Aí ele, pois é. Aí ele pegou e ele falava assim, você gosta de rap? Na época eu não gostava muito de rap não, sabe? Aí eu gosto sim. E ele ia aumentar o som do volume e ele passou a mão na minha coxa, sabe? E eu meio que assustei, fiquei quietinha, me puxei pro lado, sabe? E ele rindo e fazendo graça. E aí eu peguei e falei assim, por que a gente tá indo nessa direção? Falei pra ele, porque a gente tava indo em direção contrária. Ele pegou, olhou pra mim e falou assim, vem cá, você acha que a gente tá indo pra onde? Aí eu peguei, eu olhei assim pra ele e nem consegui falar nada, fiquei calada. E ele pegou e falou assim, a gente tá indo pra um motel, como é que você entra num carro desconhecido? E outra coisa, você aguenta 2? E o rapaz que tava atrás do carro começou a passar a mão assim no meu cabelo, começou a passar a mão assim no meu ombro e ele passando a mão na minha coxa e foi simplesmente terrível. E eu só conseguia pensar, meu Deus, pelo amor de Deus, me tira daqui. Se você me tirar daqui, eu prometo que nunca mais faço isso na minha vida, eu nunca mais pego carona. Eu fiquei com tanto, mas com tanto medo, sabe? Eu só conseguia ficar quieta e ficar parada e ficava pensando, o que eu vou fazer, sabe? A pessoa me perguntar, eu era virgem, pra pessoa me perguntar se eu aguentava 2, eu nunca tinha aguentado nenhum. Então eu fiquei com muito medo e eu só conseguia ficar calada e orando, pedindo pra Deus os meus pensamentos. E
E eu falava, quando eu chegar na porta do motel, que a mulher for pra pedir identidade, alguma coisa, eu vou gritar socorro, ou no quarto eu vou fazer alguma coisa. Eu tava pensando em como eu ia fazer pra sair dali, sabe? Eu fiquei completamente sem chão. Eu fiz tanta promessa, eu lembrava dos meus pais conversando comigo, eu lembrava de tanta coisa, sabe? Que eu deveria ter evitado isso acontecer. E foi chegando uma rua, e na hora que foi chegando nessa rua, ele virou e tinha o motel Tainã, que é perto de um shopping aqui, e o motel, e a luzinha do motel brilhando, e eu olhava e eu quieta, calada, não conseguia me expressar, não conseguia fazer nada. Ele parou o carro, e quando ele parou o carro, o rapaz que tava no banco de trás deu um tapinha na minha cabeça, sabe, falou... Não, ele despediu do cara, falou, oh, brother, muito obrigada, e bateu na minha cabeça e falou, desculpa a brincadeira, e desceu do carro, e eu não acreditei, sabe? Aí ele olhou pra mim e riu e brincou e falou, você achou ruim a brincadeira que eu fiz? Eu tava brincando com você, tá bom? Vou te levar embora agora, eu só vim pra cá pra trazer ele primeiro, que a gente tava mais perto. E eu agradeci muito a Deus por ter me dado outra chance, porque eu juro por Deus que eu pensei que nesse dia ele poderia ter feito alguma coisa comigo, até mesmo me levado pro meio do mato. E ele me levou pra casa da minha madrinha, e ainda teve coragem de me pedir o telefone ainda. Eu falei, telefone o caralho, você tá ficando louco, você me passou um susto da porra, mano. E depois disso eu nunca mais entrei no carro de um desconhecido e nunca mais fiz nada do tipo. Foi uma experiência muito importante na minha vida. E o que eu digo pra vocês, gente, tomam muito cuidado no carro de quem vocês entram, com as pessoas que você conhece. Ele foi na maior das boas intenções de me levar embora, de conversar comigo, foi super educado. E no final, dentro do carro, parecia que ele ia fazer uma coisa terrível comigo. E quando eu vi que era uma brincadeira, eu senti assim uma segunda chance na minha vida, sabe? Então tomem cuidado, tá bom? Se cuidem. Se eu tivesse bêbada, por exemplo, chapada nessa balada, imagina, ele poderia realmente ter feito alguma coisa comigo só pela minha reação. E é isso, gente, a experiência que eu tive foi essa, foi simplesmente horrível. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.